tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início ao estudo dos números racionais. Então vamos lá. Mas o que são esses números racionais, né? O número racional ele vem da palavra razão, né? Que significa fração. Então podemos dizer que todo número racional é aquele que pode ser escrito em forma de uma fração, tá certo? Então, quando definimos o número racional, a gente vai dizer que o número racional é todo número que pode ser escrito em forma de uma fração, né? Por exemplo, podemos citar 3 exemplos para definir a questão da fração em razão, né? Da questão dos números racionais. Então, podemos dizer que os números racionais podem ser escritos em forma de fração. Por exemplo, se eu tiver 1/4, né, ou 1/4, eu vou ter uma fração. Ali é uma forma de representar os números racionais. Ou então em forma decimal. Por exemplo, se eu tiver 0,5, 5/10, né? Se eu simplificar 5/10, eu vou ter um resultado de 1/2, né? Então, tudo isso é uma forma decimal representando esses números racionais. E também podemos representar esses números racionais em uma forma de porcentagem, né? Onde, por exemplo, eu posso ter aquele símbolo, né, aquele traço na diagonal e aquelas duas bolinhas, que seria justamente a representação da porcentagem, ok? Do símbolo da porcentagem, aliás, né? Por exemplo, se eu pegar 10%, né? Lembrando que 10, quando nós pegamos 10%, por exemplo, a gente pode fazer uma fração, né? Dar uma ideia de uma fração mesmo. Então, como é que ficaria isso, né? Ficaria 10 por 100, né? Que 10 dividido para 100, se eu simplificar, vai ser 10 por 1, né? Se eu simplificar, por exemplo, 10 por 10 e 100%, vai dar um resultado simplificado de 1 por 10, aliás. Então, sendo assim, podemos dizer que os números racionais são todos e quaisquer números onde eles podem ser escritos em forma de uma fração. Então, podemos pensar da seguinte forma, né? Será que todos os números racionais, temos números racionais inteiros e tal? Por exemplo, se eu pegar um número 4, será que esse número ele vai ser um número racional? Né? Falamos que tem a questão, lembra a fração, mas se eu tenho 4, o 4 não está representado em fração. Será que é um número racional? Sim, ele vai ser um número racional. Mas por que que isso acontece? Né? Por exemplo, se eu pensar da seguinte forma, eu tenho o número 4 ali, ele não está em uma fração nem nada. Mas se eu pensar da seguinte forma, é 8 por 2. Quanto que é 8 por 2? 8 dividido para 2 vai ser 4. Então, dessa forma, a gente verifica que o resultado 4, ele é resultado de uma fração, da divisão em fração. Então, eu posso considerar o número 4 como sendo um número racional, tá certo? Então, todo número natural e inteiro também é um tipo de número racional. Ah, mas por que isso acontece, né? Isso também pode acontecer com números negativos ou só com positivos? Também pode acontecer com números negativos. Por exemplo, se eu pegar o número -5, né? Eu verificando da mesma forma que eu verifiquei lá o número 4, eu posso ver que 10, né, negativo dividido por 2, vai dar -5, né? Também representa ali com um número negativo, tá certo? Então, quando pegamos números racionais, né, eles podem ser escritos em forma de fração, podendo ser positivo e negativo. É interessante lembrar isso, tá certo? E se a gente pensar em um número neutro, né, que é um número zero, então o zero, será que ele vai ser um número racional? Sim, ele vai ser, né, um tipo de número racional zero, porque se eu fizer uma divisão por zero, por exemplo, 4 por zero, vai dar zero. 6 por zero, né, dividido para zero, vai dar também zero. Então, todo dividido ali por zero, para esse número zero, vai dar zero. Então, eu posso considerar esse número como sendo um número racional, ok? E como foi dito lá no início,
né? Os números racionais, ele vem de uma razão, né? E toda essa razão, ela vai ser uma fração. Então, se a gente... os mesmos elementos de uma fração, ela cabe nos números racionais. Então, se eu tiver um número 5 sobre 10, né? Eu vou ter um número, esse número de cima, ele vai ser denominado de numerador e o de baixo vai ser denominador. A gente pode fazer essa divisão para representar simplificadamente, tá certo? Então é interessante lembrar que os números racionais, eles são importantes também para resolver diversas situações do nosso dia a dia, como por exemplo, se eu pegar uma maçã, né, eu quiser comer uma determinada maçã e eu dividir essa maçã em 4 partes, né, e pegar um pedaço daquela maçã e comer, vai sobrar 3 pedaços, certo? Mas lembra que eu dividi essa maçã em 4 partes e comi uma. Então, vai ficar 1 sobre 4. Por que 4? Porque 4 é o todo, né? Os pedaços que foram divididos ali daquela maçã. Então, podemos verificar também porcentagem nessa questão. Podemos pegar, por exemplo, o número 20, né? E verificar a porcentagem 10% de 20. Quanto será 10% de 20? Né? A gente pega o 20 e divide pelo número 10, né? Que 20 dividido para 10 será 2. Então, quanto será a porcentagem desse número? Será justamente 2, ok? Então, sendo assim, percebe-se a importância dos números racionais no nosso dia a dia, ok? Então, como caracterização dos números racionais, a gente pode dizer simplificadamente, né, essa introdução de hoje. Então, para fixar melhor o conteúdo de hoje, vocês podem abrir o livro, né, na página 100 e 101 e dar uma breve leitura e logo mais fazer as questões, né, que estão lá na plataforma e ler todas as orientações e qualquer dúvida, né, me mande mensagem que a gente vai resolver, tá certo? Então era isso e bom estudo!